É nosso desejo que, pela primeira vez em 50 anos da independência, Angola possa conduzir um processo eleitoral transparente, idôneo e credível, que venha reforçar a unidade nacional, porque a experiência nos ensina que processos eleitorais mal conduzidos resvalam sempre para conflitos, e muitas vezes conflitos violentos, como o que aconteceu muito recentemente no país irmão do Índico, Moçambique. Pois, muito obrigado, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta conferência de imprensa. Obrigada. Eu vou passar a palavra para o Sr. Trindade para fazer uma espécie de enquadramento da motivação que levou este grupo de membros e organizações da sociedade civil a preparar esta estratégia. Bom dia a todos, bem-vindos. É muito difícil, depois da introdução do convidado, dizer coisas com sentido. Eu vou tentar. Eu hoje de manhã partilhei uma mensagem, dizia assim: perder uma eleição é normal numa democracia, mas perder a democracia numa eleição é muito complicado. Isso aí é que é realmente uma perda. E como há pouco foi lembrado, cidadania tem duas componentes. Tem a componente dos direitos, que todos falam, e tem a componente dos deveres, que muito poucos falam. E, curiosamente, a nossa Constituição tem as duas abordas das componentes. Aborda a componente do direito de participação, por exemplo, não é? Mas também nos lembra dos nossos deveres. Então, é no sentido de ver que esse conjunto de cidadãos que, acima de tudo, a Angola pretende dar a sua contribuição para que Angola consiga realizar o potencial que tem e que assenta fundamentalmente na sua população. Que a gente consiga realmente fazer com que este processo de eleições que está em preparação, é talvez dos temas que mais se fala agora no dia a dia, seja conduzido de tal maneira que todos nos sintamos orgulhosos dele, independentemente da nossa bandeira ganhar ou perder, mas que nos sintamos orgulhosos dele. É a mesma coisa que num jogo de futebol. Se tiver sido um bom jogo, todos reconhecem, independentemente de quem perdeu e quem ganhou. E é isso que é importante nós conseguirmos fazer. Portanto, nós estamos a trabalhar em algo que é uma das componentes fundamentais da democracia, que é o voto, que tem a ver com a participação coletiva na decisão dos rumos que a sociedade vai tomar. E, nesse sentido, nós, como também já foi chamada a atenção, não podemos deixar-nos ser meros espectadores, movidos por medo, ou movidos não, parados por medo e sem ideias e sem criatividade para poder fazer coisas. O que este grupo tem tentado fazer dentro de si e também dentro das suas áreas de influência naquilo que é a nossa vida diária é exatamente contribuir para despertar essa consciência de que nós podemos sim. Depende de nós. O resultado desse processo depende de nós também. Não é justo, não é correto apontar dedos. O que é importante é, em tempo útil, como estamos a fazer, estamos a 2 anos da realização, um pouco mais, portanto, está a começar a criar todo o quadro, não só legal, como emocional também, de relação com esse acontecimento tão importante que são as eleições, para nós podermos, de alguma forma, construir mensagens, ler o ambiente, ler o contexto, ler as relações institucionais que dominam a nossa sociedade. E em função disso, porque a participação tem de ser fundamentada, a participação tem de assentar em análise, tem de assentar em reflexão. A participação não é uma reação bateu, reagiu. Não, tem de ser uma reação com base em trabalho, com base em preparação, para que não só se justifique, se apresente o quadro de onde é que nós vamos e que estamos a criticar, como também se fundamente aquilo que nós estamos a tentar apresentar. Estamos a apresentar e que estamos a tentar que influencie
a maneira das pessoas também se colocarem. Então, é nesse sentido que eu penso que o grupo que o Mudei tem atuado e os seus membros também individualmente. O trabalho do grupo é sempre muito importante, porque é nos grupos, é nas associações que a democracia se exercita. Se nós pensarmos bem, quanto mais uma sociedade se organiza para nos mais diferentes níveis, nos diversos níveis e nos mais diferentes assuntos, trabalhar numa perspectiva coletiva, nós estamos a democratizar a sociedade, porque a vida coletiva ajuda a interiorizar as regras de convivência, o respeito pela diversidade e a criação daquilo que nós na Conferência da Sociedade Civil chamávamos a unidade na diversidade. Ou seja, nós podemos estar juntos, apesar das nossas diferenças. E essas diferenças devem ser vistas não como um problema, mas como um potencial, uma riqueza que nós devemos aproveitar. Então, é nesse sentido que eu acredito muito e dou o que posso a este trabalho que o Mudei faz, porque eu sinto que não só coletivamente, como individualmente, eu enriqueço a minha leitura do dia-a-dia, do contexto em que estamos, das relações que temos e daquilo que nós podemos fazer para melhorar. Muito obrigada pela oportunidade de ter vindo aqui. Obrigada. Obrigado. Antes de chegar à estratégia, eu gostava também de fazer um preâmbulo. Eu tenho que dizer o seguinte: nós estamos num estado de emergência. Apesar da nossa calma, da forma como pronunciamos as nossas palavras, da noção de que temos que promover todas as coisas positivas que fazem mover uma sociedade e que muitas vezes são palavras vãs, pronunciadas por parte de quem não as promove, cujas ações são exatamente o contrário. Paz, reconciliação, todas essas palavras que vemos evocadas muito completamente vazias de sentido, porque as ações mostram exatamente o contrário. Nós temos a noção da importância dessas palavras e de como elas devem ser materializadas para uma sociedade ser sadia. Então é com tristeza que nós continuamos hoje em 2025 a ter de fazer as mesmas coisas que fizemos em 2022 e as mesmas coisas que fizemos em 2017. Porque gostaríamos, como estávamos a falar antes, gostaríamos todos de poder estar a ocupar-nos de outras coisas e poder confiar nos representantes que supostamente escolhemos para conduzirem os nossos destinos durante um X tempo. Infelizmente, estamos em estado de emergência, porque há décadas que não só somos desrespeitados enquanto cidadãos, chamados de nomes, de lumpen, de disso e daquilo, tratados de desorganizados, de vândalos, apesar de tentarmos a todo custo ser o que se chama em francês lanceur d'alerte. É chamar a atenção por parte de quem pode tomar decisões do problema que se está a criar a nível social e que vai ser imprevisível se rebentar. Ninguém quer saber o que vai ser um day after de uma situação como aconteceu em Moçambique. Porque pode ser uma coisa extremamente desagradável e feia para o coletivo. Então nós estamos a viver um estado de urgência. Nós vemos o fogo de proporções californianas a chegar à nossa porta e nós só temos baldes. Mas também não temos água na torneira. Então o que é que nos resta fazer para tentar proteger a nossa casa? Todos os esforços, nós somos aqui algumas pessoas que sabemos representar um grupo muito maior da sociedade, mas todas as pessoas se sentem impotentes diante do tamanho do desafio. O fogo já está a engolir a casa. Nós temos baldes, mas não temos água.
Como é que nós vamos fazer? Temos que ser pragmáticos. A situação que nós vamos enfrentar, nós agora vamos defender uma ideia. Nós vamos apresentar essa ideia como uma exigência da sociedade. Mas nós sabemos que não vamos ser ouvidos. Nós temos essa noção triste que não vamos ser ouvidos. Resta-nos continuar a insistir. Não temos outra alternativa. A maquinação, e é isso que também nos faz mais cedo começar a falar de eleições, porque sempre tentamos começar a tocar a campainha com antecedência, mas os problemas que consomem a vida diária do cidadão comum são tantos e tão imediatos, não é? Como o jantar de hoje, como criados intencionalmente para promover essa distração e essa incapacidade de pensar para lá do dia de hoje e da semana próxima. E eu fico regozijado de ver que desta vez somos muitos a estar preocupados com alguma antecedência e a querer agir com alguma antecedência. Mas também tem a ver com a antecipação desta vez que as estruturas, eu não vou chamar de governo, as estruturas que controlam o poder também começaram a usar. Eles começaram a aprovar partidos mais cedo, começaram a querer mudar a lei mais cedo, reconduziram, também não vou chamar de eleição, reconduziram o presidente da CNE que queriam e que lhes vai servir, e nós estamos a assistir isso tudo, vendo o fogo chegar à nossa porta e com o sentido de urgência de ter de reagir a ele. Exato. Então, o que é que nós trazemos? Uma proposta em forma de exigência. Eu queria convidar o reverendo então, para sentar aqui ao lado de nós, já que esse lugar é seu. Nós trazemos uma proposta em forma de exigência com a qual, na generalidade, nos identificamos porque todos contribuímos com um pequeno tijolo nessa obra que ainda não está terminada. Nós queremos abrir a sociedade para contribuições. Aqui. Então, não vamos agora se tratar da parte da crítica, estão a tirar as atas síntese, a impedir as pessoas de poderem verificar como se votou e quais foram os resultados da sua própria Assembleia. Todas as coisas que as pessoas que estão aqui presentes e que muitos que nos estão a acompanhar também já viram acontecer e já estão em bicos de pés em relação a elas. Vamos falar do que nós propomos em antítese a isso. E o que nós propomos é a remodelação do modelo eleitoral. O modelo eleitoral já mostrou que é super falível, que é super corruptível, que é completamente falseado. Ou seja, mesmo aquilo que está escrito atualmente, e que nós, antes desta proposta que vem agora atualmente, né, se fosse aplicado na íntegra, teríamos um tamanho... uma tamanha desconsideração pelo aquilo que nos apresentam como resultados oficiais, pelos órgãos que se vestem de fato e gravata, mas que depois vêm nos tratar com pedras e pés descalços e katanas. Não teríamos essa desconsideração, mas as próprias normas escritas atuais são completamente atropeladas. Chega uma fase do processo eleitoral em que todas aquelas pessoas que estão no papel a dizer que são as responsáveis pela condução do processo eleitoral são pura e simplesmente postas de parte e substituídas por membros de segurança de Estado que conduzem o fim em descrédito, como todas as instituições de justiça neste país, infelizmente, porque gostaríamos de poder respeitar as instituições. Nós não temos outra escolha sem ser a democracia. A democracia é o caminho a seguir e por isso nós a exercitamos todos os dias porque é onde queremos chegar. Esse Tribunal Eleitoral seria composto por um coletivo, não temos um número definido, mas um coletivo pequeno de juízes que seriam eleitos por concurso público. Um concurso público cujos termos seriam participados ou definidos pela coletividade, não por um grupo de nominados que está atrás de um gabinete que define as coisas e depois as controla para meter aqueles de seu interesse. E a seguir o órgão administrativo eleitoral, que nós estávamos simplesmente a chamar de CNE, mas que pode-se chamar outra coisa qualquer e a eventualidade da mudança de nome pode ter a ver com a mesma que foi votada para se trocar de DNIC para SIC. Os serviços são iguais, mas o nome mudou porque o DNIC já estava sujo no mercado, então vamos começar algo novo. É algo que pode-se considerar. Inicialmente estamos a pensar resgatar a CNE e transferi-la para as mãos da sociedade civil, pessoas que não tenham vínculos com partidos políticos. A composição atual para nós é inaceitável, ela segue a modalidade da Assembleia, a modalidade
E como são os órgãos que são depois criados, acho que são aqui da imprensa, a ERCA, não sei o quê, isto tem que acabar. Isto tem que acabar. E a nossa proposta inclui que não haja mais membros de partidos políticos. Na melhor, pior das hipóteses, eles far-se-ão observadores dentro da estrutura. E estes membros também seriam eleitos da mesma forma, concurso público, com critérios bem definidos e a comissão de avaliação credível para nós, sociedade. Para nós, sociedade. Obviamente que depois os órgãos, as mini-CNEs, né? CPEs, CNEs, com denominações eventualmente mudadas, porque para nós não faz qualquer sentido que não haja contagem municipal, que não haja contagem provincial e que esses resultados não sejam conhecidos a nível dessas unidades administrativas, como funciona em qualquer país. Em qualquer país eu posso ir consultar o resultado no Bocoio e saber qual foi o resultado aí, nesse município, na mesa em que se votou. É preciso que haja uma transparência total e esse traz-nos para o ponto seguinte. A transparência que nós estamos aqui a chamar de total ou de, se alguns quiserem, radical. Como é que é a forma mais indicada para tornar, se calhar até obsoletos, a necessidade de ter observadores adicionais dentro do edifício? É essencial, porque o que nós queremos é para algo que possa gradualmente construir a confiança. As pessoas verem, ok, afinal já não tenho tanta razão para duvidar. Aquilo que eu duvidava está-me a ser desmentido em tempo real. E esta é a parte sensível da proposta, essa transparência radical, se alguns quiserem. Nenhuma decisão, nenhuma reunião, nenhum concurso ser usado para as pequeninas. Nada vai ser discutido e decidido sem que cada um possa ter a oportunidade de o acompanhar. O mundo de hoje facilita esse tipo de opção. E vamos imaginar a página do CNE ou do órgão administrativo eleitoral com o nome que tiver, tem uma lista de agenda do dia. Tudo o que vai ser discutido pela CNE em plenária, nos grupos de especialidade, eu não sei bem como é a estrutura interna ainda, está lá a lista. E quem tem interesse em acompanhar, carrega no link e está em direto. Como nós estamos a fazer este live stream, tudo sempre em direto e disponível para a pessoa consultar a seguir. Isto vai dificultar que atropelos por parte físicos, por parte de cidadãos que chegam e dizem saiam daqui porque nós agora é que vamos conduzir o processo. Porque vai estar a ser transmitido. Se um sinal for cortado, as pessoas vão logo desconfiar que alguma coisa aconteceu. E esta transparência vai ser defendida até ao nível municipal. Quando estiverem a contar os votos, tem uma transmissão a acontecer. Não é preciso esperar mais a ata, o documento, que afinal está mal assinado, afinal o rascunho, afinal a fotocópia. E isto vai dificultar a tarefa de qualquer tribunal, seja qual for, de beneficiar da opacidade atual, que está a ser agravada agora com a nova proposta dos que detêm o poder, vai criar uma dificuldade em fundamentar uma decisão em contrário ao que todo mundo acompanhou. Portanto, a transparência, no nosso entender, é a chave de tudo. Não importa o resto da forma como está estruturado, quem são. Se nós não conseguirmos ter essa transparência, nós vamos ter dificuldade em reverter a desconfiança no processo eleitoral. Então, essa é a essência da nossa proposta, mas eu não acho que seja necessário entrar em muito detalhe. Para já, ainda é um esboço, apesar de já ter 67 páginas, ainda é um esboço. E, por mais brilhantes que sejam os cérebros que contribuíram, há sempre coisas que não nos ocorrem, por isso queremos abrir para um debate mais generalizado, para quem quiser dar sugestões e quiser enriquecer a lei. Nós temos um processo que iremos seguir, porque não temos outra escolha sem ser viver a democracia e exercitá-la, sabendo todas estas coisas que estamos aqui a dizer vão entrar num ouvido e sair pelo outro, vão ser olimpicamente ignoradas, mas não temos outra escolha senão seguir os trâmites. E os trâmites obrigam-nos, inicialmente, a fazer. Nós vamos começar, digo já? Vamos começar com um manifesto. Este manifesto será
subscrito pelas pessoas, pelas organizações que acharem que se identificam com ele, ele vai ser levado com uma exigência de um prazo para resposta às comissões parlamentares, aos grupos parlamentares e à Presidente da Assembleia Nacional. A seguir, portanto, depois desse manifesto, estamos a preparar já logo, imediatamente, uma ação popular, porque, deduzindo que isto vai ser ignorado ou quizombado, nós entraremos, então, num tribunal com uma ação e, a seguir, se esta lei for aprovada, noutro tribunal com outra ação. Para não se dizer que não usamos os instrumentos ao nosso dispor. Vamos usar todos os instrumentos ao nosso dispor, porque não temos outra escolha sem ser exercer a democracia, por mais imperfeita que ela seja neste momento. E estamos à busca de algo melhor. O nosso sonho, muitos não têm capacidade de serem inúteis e de passarem de quadros a molduras e irem emigrar e procurar melhores condições de vida. Muitos não têm outra escolha, não têm um plano B sem ser aguentar o fogo que está a chegar às suas portas. Então, temos de usar os baldes ao nosso dispor. E saliva, se for necessário, já que não há água. Baldes antigos e rotos. Ok, era isso. Certinho? Então, vamos abrir uma sessão de perguntas e respostas. Painel, cada um de nós está livre de responder. Não sei se há perguntas, questionamentos, dúvidas, contribuições. E também pode ser. Bom dia, meu nome é Tiago Costa, eu sou humorista, mas isso já não tem graça. Para quem acompanha Angola, eu vou fazer 40 anos e há 40 anos eu lembro-me, quando era puto, a minha avó acartava água no bairro Operário e hoje no bairro Operário quase não há água. Portanto, há 10, 20 anos atrás, a minha avó e eu acordávamos às 5 da manhã para acartar água. Está pior. Eu sou muito a favor da democracia. Existem pessoas na política que defendem algo do género. Quando as coisas não estão bem, que é o que acontece atualmente, tens pessoas dentro dos partidos a pensarem que precisamos de mudar. É que elas precisam de mudar para manter tudo igual. Ou seja, apesar de eu pessoalmente achar que a maior parte dos problemas de Angola são o MPLA, eu não posso deixar de assumir que dentro do MPLA há pessoas boas, há pessoas competentes. Não obstante, essas pessoas fazem parte daquele mal. E elas estão lá. Então, eu particularmente não tenho certezas do quão boas essas pessoas são para Angola. Mas na minha cabeça, quando tu és político, tu queres resolver os problemas das pessoas, da comunidade. E como eu comecei essa conversa, há 40 anos atrás, a minha avó acartava água. Eu estou-me a ver daqui a 40 anos a acartar água também. E eu não quero que isso aconteça. E eu sei que não é por mim, na minha casa gostei da ideia de que eu tenho e você não tem. Porque senão você vai vir na minha casa, eu não quero que você venha na minha casa, eu quero ir na tua casa também. Tá vendo? É suposto ser para todos, porque foi isso que nos venderam o tempo todo. Eu estou a dizer isso porque eu sou mais novo nesse painel. E eu sinto-me envergonhado, porque eu não tenho metade da força que estes matéis têm. E não vou ter, não é suposto ter também, porque agora nós já andamos com os mesmos discursos que os nossos pais e os nossos avós tinham. Tem calma, mas tem calma até quando? E ok, eu vou ter calma. Mas no processo de ter calma, eu tive acesso a números que foram saindo a nível de orçamentos esses anos todos em Angola. Mas a água não chegou, mas o dinheiro saiu. A água não é para todos. Títulos também tem o campeão da paz. E nós estamos em guerra. Se é pelos títulos, né? Portanto, eu vou dizer, Lotte, a ideia da transparência, o que me trouxe aqui, é a ideia da transparência. Eu estou cansado, eu sei que eu sou mais novo que vocês, eu sei que eu tinha que ter mais força que todos, mas eu estou cansado, e eu acho que é legítimo eu estar cansado. E a ideia de eu conseguir, porque é só isso, eu só quero ter antes de morrer, porque eu já estou a falar em morte, antes de morrer, umas eleições,
de todo o processo e dos resultados. E não vamos pedir nada demais, é só um mambo normal. Tá vendo? Nós chegamos a um nível, por isso é que o país está medíocre como está. Nós chegamos a um nível em que o normal parece um mambo extraordinário. Não é. Nós só estamos a dizer que nós queremos sair de casa porque estamos conscientes de que vai ser um processo limpo. Chegas ali, vais votar, vais para casa, vais ver e vais confiar nas tuas instituições. É só isso. Não parece que seja aqui outra coisa. É só fazeres o que é suposto fazeres, porque está escrito que era suposto fazeres. Desde 92. Pelo menos desde 92, que nós temos uma Constituição que há coisas que é suposto fazer. A culpa é vossa, nos mandaram estudar. Porque se nós não soubéssemos das coisas, nós não estaríamos a reivindicar as coisas. Você ainda por cima não aprovam só a lei, assinam lá, está aprovado, a partir de agora está a contar. E não está a contar por quê? É só sobre isso. Eu sei que vocês agora vão ficar um bocado tímidos, mas eu sei que há pessoas, e é suposto haver, eu sei que há pessoas aqui que são do MPLA. Tranquilo, bem-vindos. A minha questão aqui é essa. Por palmas, vocês não gostariam de ganhar uma vez sem que a UNITA ou a sociedade civil dissesse que fosse fraude? Não tem ninguém do MPLA. Tem vergonha na cara, eu sei. Mas eu acredito que a sociedade civil ia curtir de ter umas eleições em que se orgulhasse. Eu particularmente estou cansado de chegar às eleições e é sempre a mesma conversa da fraude. É sempre uma pessoa do MPLA tem que ter vontade de querer ganhar sem fraude. Se você é bom, se você és a melhor opção entre as opções, qual é a dificuldade de deixar-te filmar a fazer o que é suposto fazer? Vocês estão cansados, pessoal? É assim, eu particularmente, repito, e ainda bem que estamos a entrar na lei, estamos a fazer um mambo que é suposto, está lá escrito. Outra vez, vocês é que assinaram, vocês é que aprovaram, que é suposto, um grupo de pessoas da sociedade civil apresenta uma proposta de projeto de lei. É só isso, não é nada de extraordinário. É só nós a fazermos aquilo que vocês sugeriram. É só isso que vocês sugeriram. Não é golpe de Estado. Atenção, porque também se fosse golpe de Estado, seria concorrência ao vosso trabalho, que é golpe ao Estado. Então, aqui ainda só estamos a tentar ter Estado. É só isso. Vem aí as eleições, já todo mundo, até mesmo dentro do MPLA, o Manico não deve ser a melhor opção. Mesmo lá dentro não deve ser uma fixe para vocês. É só, eu juro, querem ganhar fixe, top. O país já é vosso mesmo, já tem a polícia, já tem a economia, já tem as amantes, tem as nossas imagens, tem tudo. Fixe. Mantenham só o nível e eu gostaria muito que aos 50 anos de independência nós conseguíssemos ter o primeiro ano de democracia. É só isso. Muito obrigado. Eu acho que muito do que eu poderia dizer já foi dito pelas pessoas que me antecederam, mas acho que, e porque vamos celebrar os 50 anos de independência, tem havido muitos debates, muitas reflexões sobre a Angola sonhada e perspectivas para os próximos 50 anos. E uma das questões que emergem sempre que refletimos sobre estes 50 anos da independência é sobre a coragem e a motivação que fez com que os camponeses e as camponesas, lá em 1960, se levantassem para reclamar por uma Angola que os reconhecesse e as reconhecesse como seres humanos, né? Como pessoas com direito a vidas dignas, não é? E então eu acho que estamos, sem desvalorizar toda a luta que as pessoas, os cidadãos têm reclamado, têm feito para um país democrático, eu acho que estamos num ponto em que precisamos buscar essa força, inspirarmos-nos nesta coragem das pessoas que se levantaram, que não tinham instrução na maior parte dos casos, mas que entendiam que havia uma injustiça tremenda e que os diminuía na sua condição de humanos e humanas. E então eu acho que é esse o chamado. Nós, a ideia de participar aqui nem é por nada, nem é nada contra os partidos ou assim, mas é só a partir de uma crença de que se a soberania, conforme diz a Constituição, emana do povo,
é legítimo, é justo que o povo participe e que participe não só como um instrumento para legitimar governos, mas como um instrumento para garantir processos justos e transparentes. Porque em democracia, os processos são tão importantes quanto os resultados que pretendem atingir. Não adianta fazer eleições se o processo não é transparente, se não é participativo, se não assenta nos princípios dos direitos humanos. E Angola é signatária de vários tratados internacionais que efetivam isso mesmo. A Carta Africana sobre Democracias e Eleições, Boa Governação e Democracia, a Carta dos Princípios do Fórum Parlamentar da SADC sobre eleições justas, livres e democráticas, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos e todos os tratados internacionais. O que nós queremos é só que isso seja respeitado, que as pessoas, que os angolanos e as angolanas sejam respeitados. É só isso. Angola não é dos partidos políticos. Angola é dos cidadãos que nascem aqui, que têm direito a essa terra e têm, então, de facto, o desejo e o querer dos angolanos e das angolanas. Angola não pode continuar a ser uma coisa exclusiva dos partidos políticos. Porque se for assim, sentem-se numa sala e decidam entre si e não nos façam perder tempo, não nos façam participar. Não é? Decidam entre si, podem mesmo decidir já conforme estão, é 90-1, não sei. Não falo mais ainda. Da forma que pensaremos a seguir. Reverendo Tony Nzinga, gostaríamos também de ouvir a sua. Bem, vou dizer ainda bom dia a todos, hein? E todas, desculpa. Eu acho que já, o pouco que eu ouvi desde que cheguei já está tudo dito. Apenas quero acertar, não é acertar, reforçar um ou dois pontos. Muito obrigado por essa iniciativa. Desde que estou a receber o que está sendo dito, estou a acompanhar e hoje é a primeira vez que eu vou falar. Celebrarmos 50 anos da independência, logo que eu ouvi, estava de cama, ouvi aquele pronunciamento. A cabeça, o meu coração, a minha mente voltou em 1978. Estou a presidir a Assembleia da Igreja onde pertenço. No fim da Assembleia, o mais velho, meu tio, veio: pastor, eu estou a voltar para casa. Disse: não, espera, eu vou te levar. Não vai a pé. E levei. E lá em casa, logo que cheguei, a mamãe disse: senta. Sentei. E ele está a olhar, me pergunta: pastor, aquilo que estávamos a falar aí na Assembleia, me diga só uma coisa, nós somos independentes de quem é? Julho de 1978. Quando foi anunciada essa coisa de queremos celebrar os 50 anos, foi o ano passado, né? Essa pergunta voltou na minha mente. Há quantos anos agora? 78 e hoje. O que acabam de dizer já disse. Estou perfeitamente de acordo. Porque assumi esse princípio logo a dizer: ei, queremos celebrar 50 anos. Oh, isso é jubileu. Desculpa. Eu sou os angolanos e todas as angolanas em todo o espaço chamado Angola devem se acordar quem Angola queremos ser. Infelizmente, quando dizemos que somos independentes, não existe um acordo sobre a Angola que queremos ser. Semana antepassada, um jornalista veio me perguntar e eu lhe disse. Infelizmente, 2 dias depois, alguém me mandou a entrevista que o mais velho Manguchi fez. Não quero falar. Ao sair do Angola, vamos assinar um acordo. Os portugueses me perguntam, jornalista português em Lisboa, não sei, no Alvor, estão me perguntar, e eu reconheci que nem durante a nossa luta contra o inimigo comum fomos capazes de atuar juntos. E até hoje, queremos celebrar 50 anos, mas não temos um acordo comum
da Angola que queremos ser. Não existe. Sabe o que? Os acordos de licença de guerra, sabe o que? E lá, né? Todos eles são acordos de cessar-fogo. Todos os acordos são de cessar-fogo. Não existe um acordo que determinou que em Angola vamos ser. Por isso, essa é uma das iniciativas. Falar das eleições e tudo que foi dito, estou 110% de acordo. Precisamos disto. Temos tentado falar, mas simplesmente que há pessoas que não queiram vir. Agora, a Angola que somos não foi criado por nós, nem para nós. E até hoje continua a Angola que o colonialismo criou. Nunca estará em paz. Nunca. E eu deixar a Angola, as minhas netas, meus netos, continuar a pagar o preço que estou a pagar até hoje, é um pecado para mim. É um pecado. E todo que é pecado é mal. Precisamos de trabalhar. Então, partindo mesmo desse processo que escolheram das eleições, eu concordo. As próximas, aliás, cheguei a essa conclusão, alguém falou do que aconteceu em Moçambique, né? Eu vi outro que aconteceu em outras terras, antes de Moçambique. Nós não devemos continuar a cometer os mesmos erros. Precisamos de mudar. A eleição é um ato político, sim, e não é jurídico. É individual com consequências coletivas. É toda a cidadania. Eu sou cidadão. E desde 2008 que eu voltei em Angola, tenho votado. Mas nunca fiquei contente quando os resultados estão sendo anunciados. Participei em processo eleitoral em outras terras. Do trabalho que eu fiz, os países saíram melhor. E no meu próprio país, não consigo. Porque não há nenhuma eleição desde 2008 até hoje que foi credível. Vão me desculpar, é a primeira vez que estou a fazer essa declaração, mas não há. Eu não estive cá em 92, não posso avaliar aqui. Mas de 2008 até hoje, nenhuma foi credível. Nenhuma. Por isso, o que está sendo feito agora para revisar a lei eleitoral, e o pior, o pouco melhor que está lá, está sendo retirado. E a pensar que seremos melhor, isso não é possível. Em nenhuma sociedade humana se pode fazer brincadeira desse gênero. Porque isso é expressão do desespero. Desculpem. Isso é manifestação do desespero. A proposta feita aí, já li um pouco, a comissão eleitoral é um órgão político, não um órgão jurídico. Em nenhum país do mundo existe esse tipo de coisas. Pelo menos aqueles que têm trabalhado um pouco com a regra democrática. A comissão eleitoral é um órgão do Estado, não do partido. Você vê a nossa Constituição, a nossa comissão. Os partidos que estão a competir para o poder é que nomeiam seus representantes da comissão, e essa comissão que vai liderar a eleição é que vai determinar quem ganhou e quem perdeu. Não acontece. Mesmo aqui em África. Não somos nós que estamos a fabricar esse tipo de coisas. Quando eu acordei esta manhã, a minha querida que foi me buscar em casa me fez pergunta no carro. Não vou vos dizer qual é a pergunta. Mas eu acordei com a ideia que ela estava... O velho Mamushi que quando ele dizia abaixo o oportunismo, eu dizia abaixo. Eu respondia. Mano, todos vocês que estavam na idade que comigo sabem que é isso que fazíamos todos. Respondíamos abaixo. E agora fico triste. Porque quem mais utiliza o oportunismo hoje é o partido da minha juventude. Eu fui do MPLA. Já falei disso publicamente. Quando fui ordenado pastor, retirei. E disse aos velhos, acabou. Já falei disso. Um partido.
mas estou contra aquilo que não é para o bem da nação. E o processo eleitoral tem que ser retrabalhado. Repito, é um processo de toda a cidadania. E a cidadania angolana não está em Luanda, está em todo o espaço chamado Angola. Todos devem ter o mesmo direito e o mesmo dever. E, aliás, o meu colega que aí, eu já tenho falado, né? Nós temos de rever em Angola e no mundo inteiro. Quando falam de Estado de Direito, não há Estado de Direito sem dever. Não há cidadão que tem direitos, não tem dever. Parto da minha própria teologia. Quando Deus disse que criamos o homem na nossa imagem, Ele colocou em cada um alguma coisa. Para ser sua semelhança, Ele está a dizer o que vai fazendo exprime aquilo que eu sou nesta pessoa. Por isso, a cidadania angolana, toda ela, não saber ler e a soberania está em todo cidadão, em toda cidadã. E a questão eleitoral não deve ser determinada por partidos políticos ou por militância, é por cidadania. E isso que diz que a comissão eleitoral não deve ser criada por partidos. Até o parlamento temos que mudar isso. Porque o parlamento é dos militantes, não dos cidadãos. Nenhum que está no parlamento hoje que representa Tonhanzi. Não há. Disciplina partidária. Ou somos o Estado, ou não somos o Estado. Em princípio, eu iria mesmo dizer que precisamos de sentar e rever a Constituição. A boa coisa é na Constituição, não estou a rejeitar a toda. Mas temos que rever a parte de governação. Você sabe uma coisa, vai ler bem a tua Constituição, meu senhor e minha senhora. O governo é o presidente da República. Os ministros são assessores do presidente. Auxiliar, eu chamo assessor. E pior ainda, auxiliar, veja só. Há boa coisa nessa Constituição. Mas essa parte da organização do Estado foi criada para justificar os ganhos que as pessoas querem fazer. Não é para servir o povo. Por isso, essa revisão da lei constitucional revisada. Especialmente a parte que trata da organização do Estado. E temos 2 anos, podemos fazer isso com maior facilidade, antes de chegar às eleições, porque a lei constitucional, a lei eleitoral deve se conformar à Constituição. E sem isto, não vamos sair da crise em que nos encontramos. E entrar em novos 50 anos com a mesma crise, eu tenho um problema sério. Porque são os netos e as netas, netinhas que vão vir depois, que vão pagar o preço do mal que nós vamos conseguir corrigir. Eu não penso que serei sozinho. Você também vai ter a mesma opinião. Não sei se na plenária alguém também quer ser uma palavra. Tem muitas mãos levantadas. No verde. Só, tira só. Já aqui atrás da página. Fica lá para ver o tempo para tirar. Beleza. Obrigado. Bom dia. Eu sou São Bombo. Eu sou São Bombo. Orador da Vigararia de Santo Antônio, da Comissão de Justiça e Paz. Muito obrigado por tudo que ouvimos, mas a minha missão é: será que Angola é uma nação ou só país? Ouvindo de toda a súplica dos palestrantes, vou
Eduardo. Ok, obrigado. É bem verdade. A comissão eleitoral seria neutra, já que a pluralidade de Angola determina e define tudo. Numa política, na palavra que se diz, o povo é impela o povo. Mas o Santo Padre dizia que Angola é para todos os angolanos, não tem só os angolanos. Ao inverso disso, reparo que nessa política de divisão administrativa, nos 326 municípios, 21 províncias, 568 comunas, todas as gentes aí nomeadas como administradores que são oriundos do Partido de Pluralidade. A formação do SETECOM para o controle do PIB e toda a originalidade do partido em poder. Tudo bem, me parece que estamos a procurar os mecanismos de como dizia aí o palestrante, a melhorar a direção angolana. Não sei, é triste. O pastor já acaba de dizer, a mulher é grávida, bebê dentro da barriga, já que ela perde, até nascer. Continua a pagar aqui, que lá. Repara que vão colocar um centro eleitoral de frente de uma casa do morador, que é a 100 metros. Mas está a dizer, todos os eleitores têm que estar no quilômetro de 100 metros. Aquela casa vai desaparecer? Não sei. Não sei. É triste aquilo que nós somos aqui a ver. Agora, não sei, será que com esta presidência presente, somos mesmo preparados para essas eleições? Somos mesmo preparados para aquilo tudo que nós ouvimos como súplica nos palestrantes, na transparência, mudança, transformação, para nos sentirmos verdadeiros? Sim, nos escrutínio eleitoral, são os mesmos a controlar. O que é que isso verifica? Quando é os outros partidos, é menos 10. Quando é o partido que está a contar, é 10 mais 10. Vamos ouvir 3 pessoas, depois passo aqui a palavra para a Bruna. Muito obrigado. Muito bom dia a todos e a todas. Eu sou o Mbanza Hanza. É um prazer estarmos... É melhor, né? Estarmos novamente reunidos num espaço e num fórum como este. Quando eu ouvia o reverendo buscou a experiência de 1978 e ouvia o Tiago a falar dos 40 anos que podem se repetir, essas coisas também ecoavam para mim. E há um tempo vou me perguntando, será que nasci condenado para lutar? Era suposto estarmos num país para vivermos e desfrutarmos. Vejam que os anos vão passando, a idade vai indo, né? Quando olho para o meu irmão Luá, estamos mesmo a ficar mais velhos. E parece que é sempre isso. Vamos lutar. E talvez quando morrermos e formos para o céu, vamos perguntar o que se andaram a fazer na Terra? Lutar. E lutamos, mas não conseguimos também resolver, porque continua lá os netos, os bisnetos. É um cenário que vai assustando. E vai me preocupando cada vez mais. A partir desse momento em que eu cheguei
já aos 40, começo a ver, agora eu também já não tenho muito tempo para frente. Daqui a uns 20 anos já estou muito cansado, já estou também velho mesmo. E você vê que não há perspectivas ainda para dizer, já dá para, acho que daqui a uns 20, 15 anos alguma coisa pode mudar. Não vemos isso. Eu também marquei alguns passos ao longo desse nosso processo de luta cívica pan-africana e etc. E eu comecei a ver coisinhas que me levaram a um pensamento de Nelson Mandela, que disse que é quando se alcança o cume de uma montanha que se vê que ainda há montanhas muito mais altas para... São uma ameaça, seriam 4, eu também estaria nas ameaças. E parece não, mas estar em certas posições podem mudar toda a perspectiva. E é isso que eu senti. Nós estamos a falar de democracia, e democracia ela é caracterizada pelo pluralismo. Mas também eu sei, como o reverendo disse, que não há como dar credibilidade às nossas instituições. Todas as eleições que aconteceram, e não precisamos de fazer muita matemática, não são, não foram e não têm como ser credíveis. Mas nesse processo democrático, sem pluralismo, também não há democracia. Então, durante muito tempo, foi uma das razões que indicavam controle político, falta de liberdade, falta do direito de exercício político, a não legalização de partidos. Hoje eles vão acontecendo e sabemos em que modos eles vão acontecendo. Não nos satisfazem, mas ainda assim não deixa de preocupar quando a gente pega e dizemos assim, ok, legalizaram, mas também esses não servem. Para dizer que a estratégia, conforme eu fui vendo, não vi o manifesto, mas a estratégia que foi traçada, é aí que vai cair a minha questão, ela não leva em conta os atores políticos. O reverendo e o nosso ancião que acabou de falar, tocaram todos nós concordamos. A CNE, querendo ou não, ela é detida por partidos. A Assembleia é detida por partidos. Se vamos fazer um trabalho como este que estamos a nos propor, e já temos experiências passadas, por que não estamos a levar em conta esses atores? Independentemente de todas as quesilhas e todas as nossas reticências com respeito a eles, né? Por que não estamos a levar em conta os atores na nossa estratégia? Um outro aspecto é a questão mesmo da inclusão. Gostei muito da intervenção do reverendo, porque ele diz que todos os nossos acordos foram para cessar guerras, para cessar lutas, para algum entendimento de fórum político. Mas nós nunca sentamos para fazer acordos sobre o país que nós queremos. Esta necessidade nos remete a uma reflexão muito profunda, porque não tem como haver esse acordo se nós não sentarmos juntos. E sentar juntos significa que nós vamos ter que tolerar até aqueles que são intragáveis. E é a mesma coisa ao elaborarmos essa estratégia e ao fazermos o nosso trabalho conjunto. Eu só tive contato com este documento, também um pouquinho porque o Facebook às vezes não ajuda na divulgação da informação, só mesmo ontem, e eu fiquei preocupado. Até mesmo entre nós, a informação podia circular um pouquinho mais e podíamos nos convidar mesmo para trabalhar, né? É uma reclamação do fórum pessoal, né? A nível da organização, nós podemos trabalhar, podemos usar estratégias para não vir apresentá-las só aqui, meio às pressas, sem serem bem trabalhadas, sobre como nós vamos contornar ou tentar contornar isto. Por que eu questiono a ausência dos atores? Porque um dos elementos lá na estratégia de atuação tem a ver com boicote. Nós trabalhamos os cidadãos para que não vão votar. Pode ficar beliscada se os atores políticos não estiverem. Porque imagine, nós vamos fazer a nossa campanha, como a comissão e o trabalho está assim, o cidadão é melhor que ele não vote. Mas o que o MPLA vai fazer, o que a UNITA vai fazer, se ele não estiver de acordo com essa linha? Vai também estimular os seus militantes, você é nosso militante de disciplina partidária, vai votar. Então nós vamos ter esse conflito. A razão da minha preocupação de termos os atores e forçá-los. A minha visão é, ao invés de excluirmos, é comprometer esses atores. Comprometê-los para que eles fiquem expostos. E essa pressão vai fazer com que eles alinhem nos nossos intentos. Essa luta vai ter um sucesso se ela for feita em conjunto.
E esse conjunto significa usarmos estratégias que vão alcançar todos na sua dimensão, não necessariamente todos para fazerem o que nós queremos como certo, mas todos na sua dimensão, e aqueles que não puderem avançar, eles ficarão expostos. E dessa forma também sofrerão a pressão necessária. Muito obrigado. A última intervenção. Bom dia, sou Aurélio Albino. Eu também tenho aqui algumas preocupações e também algumas propostas sobre o assunto que está sendo discutido aqui. Eu sou de opinião que os jovens devem continuar, porque apesar dos nossos mais velhos lutarem a opressão, portanto, herdamos esse fardo pesado do antigo colonialismo, uma vez que estamos com o novo colonialismo, e seria bom se criássemos uma unidade em que todas as organizações da sociedade civil para continuar a discutir e criar os mecanismos apropriados para nos libertarmos, portanto, desse sistema, porque isto não passa de uma prisão. Uma prisão. Não passa de uma prisão, em certeza, uma libertação. Mas todos nós, mas pelo menos aqueles militares que pensam o país e o bem-estar do país, se nós formamos logo, porque eu sinto que esta luta está sendo levada de forma isolada. E não é possível. Um plano é gigante, queridos. É monstro. E tem muitas experiências de luta. Antes da independência, vamos ter avançado com a curva à frente daquela ideia aos outros partidos, a UNITA e a FNLA. Então, eles têm estratégias que podemos ir muito. Já ganhamos 50 anos, nos faltam mais 50 anos, e a pergunta, vamos continuar a ser mais de 100 anos ou mais de 50 anos? Portanto, não é para ser um prisioneiro, não é bom. Então, se não é para ser um prisioneiro, nós eliminamos este monstro que, portanto, está a colocar a nossa vida em perigo e colocar o país na lama, infelizmente. Essa é a minha intervenção. Obrigada. Eu vou começar porque estão conectadas para responder à primeira pessoa. Mas em relação ao processo, este é o arranque de um processo. Este não é um processo finalizado. Os documentos que estamos a partilhar não estão finalizados, não estão escritos sobre pedras. O que nós estamos agora a fazer é lançar uma ideia que vá para além destas quatro paredes, para nós começarmos o real debate. Nós, a partir desta semana, vamos fazer o manifesto, não está elaborado, vamos elaborar com o auxílio dos advogados e vamos fazer entrada um grupo com uma ampla participação a elaborar a proposta de lei. E a nível de todas as províncias, nós estamos a preparar aquilo que nós estamos a chamar da Conferência Nacional da Sociedade Civil, que significa que nós vamos realizar nas sedes provinciais, em um ou mais municípios, encontros de consulta e de inclusão de todas as forças civis que queiram participar e engajar-se neste processo. Nós precisamos de fazer este debate chegar à rua. Este tema tem que ser um tema de diálogo entre nós. Portanto, este é um arranque. Há ainda um trabalho longo de diálogo com todas as organizações, as mais diversas, porque o MUDEI vai congregar a Associação de Zongueiras, a Associação de Copapatas, com o sindicato, com a organização mais formal, como a AGA,
associados ou não, a Comissão de Justiça e Paz, todo este leque de organizações terão que ter espaço de partilha, de análise, e o documento final será concluído, estimamos, em 3, 4 meses, e é sobre esse documento que nos vamos pautar. Qualquer posição de boicote, porque nós estamos a dizer, bom, nós vamos fazer todos os passos legais e vamos, à medida que o processo for ou bloqueado ou ignorado, nós vamos tomar uma medida em contraposição. Em cada passo do processo, nós pretendemos ter processos democráticos de tomada de decisão e vamos definir os contornos da tomada de posição em função da realidade. Nós não vamos dizer agora, vamos fazer isto, nós não sabemos como vai ser o processo. Mas se, no final de todo este processo de tentativa de diálogo com as diferentes forças políticas, porque nós vamos certamente estar abertos ao diálogo com todos os atores políticos para negociar uma proposta, a proposta da sociedade civil, mas se este processo for totalmente ignorado, sim, nós temos direito à objeção de consciência. Temos direito a dizer, nós não vamos participar deste circo e vamos tomar esta e esta decisão, que a seu tempo será preparada e anunciada. Eu queria dizer que nós, Handeka, realizamos um estudo recente. A nossa ambição era chegar a números estratosféricos que rapidamente acabamos de ficar, quer das instituições, quer daqueles que se chamam de governo. Porque a legitimidade emana do nosso reconhecimento que aqueles que se apresentam como tal são dignos da nossa confiança e do nosso, foram escolhidos e seguem as coisas que estão escritas na sua job description, na sua descrição laboral. Portanto, nós não estamos aqui a falar só por nós. Há números que são... Eu queria só referir uma coisa. Sondagens, normalmente, pegam amostras de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Os estudos que vão para cima dos 10.000, normalmente são estudos feitos por laboratórios farmacêuticos para testar medicamentos em seres humanos, porque todos nós temos os genomas diferentes, as reações diferentes, alérgicas e tal, e então eles são obrigados a ter amostragens maiores. O que nós fizemos foi tornar um estudo que devia ser uma sondagem em algo numericamente inquestionável. Porque quando nós apresentamos prognósticos de resultados eleitorais baseados em documentos que já podiam vir falseados, que são as atas síntese, portanto, em documentos oficiais, e os nossos resultados foram diferentes, apesar de serem 400.000 representativamente distribuídos pelo país, 400.000, ainda assim houve quem questionasse. Mas isso é uma demonstração de falta de conhecimento científico, porque estes números, por mais que possam ser questionados, eles não podem ser invalidados. Quem tem dúvidas deve conduzir um estudo para comparar. Acima de 50%, muito acima, eu não quero dizer o número agora, mas tenho isso alguns. Acima de 50% dos respondentes urbanos e rurais, mulheres e homens, responderam que não acreditam nos resultados. Isto põe-nos um problema muito sério. Bom, eu vou passar para a Saltina. Boss, os atores políticos, a mim parece que no processo da tua explicação, tu disseste que por algum motivo, em algum momento, não te sentiste confortável. Aliás, arriscaste e por causa dos modelos e dos processos, há sempre coisas que deixam no ar a dúvida, certo? E é precisamente por causa dessa dúvida que nós temos, se eu quiser agora um partido, provavelmente não vão abrir, mas depois de abrirem todos, vão duvidar se é por quem é que me pagou. Por causa disso, é que esta proposta, a ideia, o intuito, é que nós tenhamos um modelo para que tu nunca mais voltes a duvidar de ti. Para que quando tu aceitares que eu quero abrir um partido, eu sei que os trâmites todos vão ser cumpridos e não vai ninguém pôr em causa a minha intenção de ser governo.
Porque eu sei que na altura em que tu puseste a intenção, toda a gente, por causa precisamente da área cinzenta em que nós partimos das eleições, facilmente tu foste posto em causa. A ideia de nós criarmos aqui é um modelo que está aberto a toda a gente, porque somos todos parte, é que nós tenhamos mecanismos para que a próxima vez que tu ou qualquer outra pessoa tenha a intenção de abrir um partido, saiba com o que vai contar e no final do dia tu e a tua consciência estão tranquilos. Não é porque agora não estás a reclamar e é tudo bem, mas quando começas a reclamar já têm a tendência de dizer que foste comprado, não tem nada a ver, só queres exercer a tua cidadania. Então, aqui parece-me que a intenção de não pôr desde já dar mais papel aos atores políticos, é porque antes de chegarmos aos atores políticos é preciso que haja mecanismos para que os atores políticos ou aqueles que tenham a intenção de ser atores políticos fiquem tranquilos, porque é só mais um dever para a cidadania. Não sei se era só para tentar explicar essa parte. Muito obrigado. Obrigada. Eu gostaria apenas de complementar uma coisa que o até disse. O que ele falou da desconfiança nas eleições de 2022, num estudo que nós fizemos no Laboratório de Ciências Sociais e Humanidades da Universidade Católica, pegando as eleições de 2017, e fizemos 3 pesquisas nacionais. Antes, 6 meses depois e 1 ano depois. Já se pode constatar isso. Aliás, no primeiro estudo que se fez sobre eleições em 2003, 2004, relativamente às expectativas, Angola, apelido desconfiança, já estava lá. Portanto, não é uma coisa nova. E em 2008, quando se fez uma pesquisa, embora mais pequena, também estava lá. Portanto, a questão da desconfiança é uma questão que está e que só pode ser construída a partir do momento em que a gente consiga recuperar o ideal da luta de libertação, parece. Eu creio que o mais velho Carlos ainda estava a falar da memória dele de 78. Eu estou o tempo todo, honestamente, a remeter-me à noite de 10 de novembro de 75, ali no 1º de maio. Eu estava lá. Faço parte desse grupo. Como é que fala o Banzanza? Os velhos, né? Já estamos velhos. Velho é uma questão de mentalidade, né? Enfim, mas tudo bem. Mas eu já estava lá. Estava lá. E estava lá convencida que estava a participar de alguma coisa nova. De alguma coisa em que eu era parte. Independente do irmão desaparecido, independentemente do que aconteceu, eu tinha a esperança de estar realmente. Se alguém me dissesse que 50 anos depois ia estar como está, eu ia usar uma palavra que na altura a gente usava, reacionário. Então, eu penso que o que aconteceu foi que os libertadores se transformaram em opressores e transformaram Angola no quintal da mãe deles. Com todo o respeito, desculpem uma linguagem básica, mas é isso. Por coisas básicas, linguagem básica. Exato. Angola não tem uma visão. Não há uma visão para Angola. E muitas das coisas que se falaram aqui têm a ver com essa consequência. As pessoas falam, porque a guerra de 75. Não. A guerra já vinha de lá, entre os interesses dos três. E o ignorar do quarto lá da FLEC. É de 63, não é novo esse assunto. Portanto, o que nós nunca tivemos foi Angola inteira, completa. Foi Angola em construção. O senhor perguntou, temos nação ou país? Não temos país só. A nação constrói-se e constrói-se com todos. E nesse processo de construção podíamos ter feito várias coisas. Uma, a construção de uma memória social coletivamente trabalhada, na qual todos nós nos reconhecemos. Eu sou fruto da colonização, aqui. Não sou menos angolana que qualquer um de vocês. Mas isso ainda hoje é problema. Ok? As datas ainda hoje são problema, qualquer delas. Por um motivo ou por outro. Esse processo, se nós pegássemos esse tal ideal da luta, íamos encontrar lá uma coisa que se chama manifesto.
Lembra? O manifesto reconhecia a diversidade dos povos dentro do território chamado Angola, que é uma construção colonial. Angola é uma construção colonial, temos que assumir isso. E temos que ser capazes de viver, de construir um futuro com base nesse passado, mas é um passado que tem de ser negociado. Até para não voltarmos a ele. Por que houve guerra? Guerra civil. É preciso dar-lhe o nome. Não foi conflito armado. Guerra civil. E nesse processo de construção tínhamos a memória. Tínhamos como é que nós vamos organizar-nos do ponto de vista da divisão política administrativa que o senhor falou, que tem a ver connosco antes de nascermos e depois de morrermos. Toda a nossa vida precisa ter uma DPA, ou remete a uma DPA. Essa DPA deveria ter traduzido o reconhecimento da diversidade do país, em termos de quê? Das diferentes formas culturais de organizar a vida. Porque, contrariamente ao que os colonialistas disseram, eles não descobriram nada, eles encontraram civilizações que existiam e tinham os seus reinos e tinham as suas formas de organizar a vida. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que remetem a uma construção inicial. Há bocado falou-se aqui de uma série de convenções e não sei o que Angola assinou. Em nome de quem? A África que queremos ser em 2063. Algum de vocês aqui foi consultar? Isso tem a ver com outra coisa que se podia construir, a visão de futuro, na qual nós íamos discutir questões como estas que falamos aqui. O que é participação? Falou-se aqui na necessidade do bloco. O bloco, companheiro, o bloco, nunca pode ser construído de cima para baixo, porque senão estamos a inverter tudo de novo. O que pode haver é iniciativa como esta, é uma iniciativa que se dá a conhecer publicamente e que, em função da consciência individual e coletiva, vai ganhando adesões e vai ganhando esse formato de nacional. Ter o nome nacional é um peso muito grande, mas tem que ser construído por nós. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que realmente nós precisamos de dar à nossa independência a dipanda que ela não tem. O que está a faltar é a dipanda, com tudo aquilo que ela tinha de esperança de estarmos a fazer uma coisa nova. Por isso, o repensar é um repensar de tudo, de Constituição, porque é um repensar de como é que nós, nos segundos 50 anos, vamos tentar ser a sociedade que nós podemos ser, porque nós juntos podemos ser. Então, eu não quero esticar-me para aqui, havia muita outra coisa que a gente podia falar, mas nós precisamos de estudar também. Precisamos de estudar. A história é uma disciplina que muita gente não gosta, mas a história é muito importante. Porque se a gente estudasse um bocadinho, e tem gente aí que quer formar a história. Bem, é que a história ensina-nos, pelo menos, onde é que a gente não deve voltar. Ela não te aponta para a frente, mas diz pelo menos, gente, ali, não dá, porque foi assim, assim, assim. Então nós também temos que nos preparar todos para poder contribuir para que realmente essa construção dos segundos 50 anos, não é? Seja feita de uma ou outra maneira. A Angola rural foi deixada aonde? Essa Angola rural que contribuiu para a luta de libertação. Quem é que deu os filhos? Quem é que deu a logística? Quem é que deu a informação, que muitas vezes pagou com a vida? Quem foi? O que é que aconteceu em 75? Chutado para canto. Vira a coalizão para o desenvolvimento. Colarinho branco, ar-condicionado e tal. Importação. É mais barato importar. É mais barato importar o frango do que criá-lo aqui. Isso eu ouvi várias vezes em 75. Portanto, é dizer, o que nós temos de facto é de pensar como agrónoma de campo lá. Eu senti o que é, e acredito que seja muito pior, o vazio que é lá, nesses lugares. A maior parte do tempo era motorista, era parteira, médica, polícia, jurista, advogado, o que é, era chefe de armazém,
E às vezes, e as outras horas eram como aquela como diretora da empresa Acuso e no caso a Cel. Por quê? Uma série de coisas. Então, essa construção tem de incluir esse público que fez aquilo que foi mais inteligente ter feito, que voltou à sua instituição familiar, que é aquela em que ele confiava. Ele, grupo, povo, etc. Tem que se ganhar a confiança, de facto, desse grupo que teve uma influência tão grande na construção, na possibilidade dessa Angola se poder declarar independente. Estamos quase em cima do tempo. Não sei se há mais uma. Queria só um pontinho. Não, vamos dar prioridade a quem não falou ainda. Vamos dar prioridade àquela senhora, depois o Lídio vai fechar, o Zola, Não, vamos começar na senhora. Já. Senhoras e senhores, bom dia. Obrigado mais uma vez, porque atividades como essa devem acontecer, mas também sendo divulgadas com mais tempo e em vários órgãos de informação para que qualquer sem certeza que pudesse participar. Pronto, pode não ser o caso de muitos, mas eu acho que houve pouca divulgação. No assunto, acho que tudo já foi dito, e bem dito, mas vou tocar talvez no que o reverendo disse, e aí o senhor também, eu não sei como chama-se. Nós, muito sinceramente, quando aos nossos 15 anos, porque não vou falar dos 10, 15 anos, nós já pensávamos que a esta altura estaríamos num patamar não como este que nós nos encontramos. Eu nasci na era colonial e porque nunca levei um balde de água na cabeça, apesar que podia existir alguém que levasse. Tinha água na torneira em casa, mesmo não sendo uma casa tão, como é que eu posso dizer, luxuosa, mas tinha água. Mas hoje, por hoje, eu não tenho água. Não tenho água. Não tem, a minha casa, por exemplo, não tem saneamento básico. Eu tenho que fazer, enfim, são situações que, muito sinceramente, desagrada qualquer ser humano. Voltando às eleições, por exemplo, elas, desde 2002, que nós não estávamos preparados, mas pronto, correu e achamos que era tudo mil maravilhas, estava tudo bem. Mas vou falar as de 2022, que são as piores das que já aconteceram. Sinceramente. É inacreditável que alguém que se diz governar para o povo consegue manipular desta maneira o povo, sinceramente. É inadmissível. É inadmissível. E o pior é que o povo só pode cumprir, o povo só pode fazer com que eles continuem aí, mas não tem direito para nada, nem sequer para defender-se. Eles dão este direito. Falando também da questão da divisão política, muito sinceramente, eu acho que isto é apenas uma escapatória para continuar a fraude. Porque isso não é benefício para ninguém. Porque para quem tem 18 províncias, 100 e tal municípios, 300 e tal comunas, não consegue fazer nada, não consegue dar nada a este povo, até o básico. O que ele fará
com isso tudo que ele tramou. Senhores, muito obrigado. Vamos continuar a lutar. Eu sei que é apenas uma pedra, mas eu espero, muito sinceramente, que esta pedra consiga subir até ao topo. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Sou João Baluba, do Bloco Democrático. Primeiramente, agradecer a iniciativa pela qual o Bloco subscreve. Sempre fomos um partido que primamos pela aplicabilidade daquilo que é o exercício da cidadania. E aqui, não só o artigo 52, mas também, de facto, ela deve ter em consideração a ação do próprio cidadão. Não digamos que vem tarde, e de facto deve ser um exercício não só dos partidos políticos, aquilo que sempre o Bloco defendeu, apesar da legalidade, da legitimidade duvidosa, não é? desta maioria no Parlamento, mas somos a reforçar que, de facto, este movimento da sociedade civil consiga ter, de facto, a dinâmica que nós queremos, enquanto também cidadão, não é? Para que possamos, primeiro, rebater aquilo que nos foi imposto, a divisão política administrativa é retardar as autarquias. Há um princípio que também temos que ter em consideração, e este movimento devemos todos já aproveitar, para que consigamos ter a lei do referendo, porque há aqui questões que deveriam ser referendadas. Esta questão da divisão política administrativa, a questão mesmo do tipo e modelo de Comissão Nacional Eleitoral nós queremos para Angola, é preciso ser, de facto, um processo de referendo, onde os cidadãos vão escolher o tipo de modelo, não é? E para que possamos cumprir aquilo que o próprio Estado angolano subscreveu, mas viola a questão do PM, que são os princípios de manutenção do nível de processos eleitorais da SADC. Portanto, nós estamos firmes, acreditamos que com agora a discussão no Parlamento, inicialmente estão três propostas de alteração: a lei orgânica sobre eleições gerais, a lei orgânica de funcionamento da CNE e do registro eleitoral oficioso, que de facto devemos envolver todos os cidadãos, não é? Esperemos nós que não fique aqui nesse espaço, que tenhamos capacidade de conseguirmos trazer os movimentos sociais a participarem neste processo, para que, de facto, em 2027 tenhamos o processo e a alternância a nível do poder a nível de Angola, com os cidadãos, de facto, uma CNE, de facto, independente. Muito obrigado. Não, vou deixar. É o vídeo que eu falava. Bom dia a todos. Bom dia. Eu tomei a iniciativa, sou Cláudio Silva. Participei na organização das eleições na Comissão Nacional Eleitoral. Estou fora das lides partidárias nesse momento. Continuo a ser um cidadão. Tomei conhecimento da vossa iniciativa e vim cá assistir. Vim cá assistir para vos dar uma palavra de encorajamento. Portanto, prossigam, continuem a lutar pelo vosso e nosso país, mas tendo em conta que isto não é uma caminhada, é uma maratona. Sim. Com montanhas, sobressaltos, vales, espinhos e muita coisa à frente. Não tenham como horizonte a legislação eleitoral. Conheço bem, participei há muitos anos. O foco tem que ser a Constituição. Só os partidos políticos podem concorrer. O nosso sistema é partidário. O que vocês querem, estão aqui a batalhar. Os angolanos há muito tempo lutam por isso. Cisaltina disse,
O reverendo disse, tem saúde, com respeito. Lembra-se de mim, reverendo? Já não, muito tempo, muito tempo. Cabo disse, nós estamos em silêncio, mas a acompanhar a vocês todos. Portanto, continuem. Continuem. Vocês refletem o espírito da sociedade, usem a ousadia, como têm feito, a moderação, também vos aconselho, a perspicácia, a manha necessária, mas vão ao âmago dos assuntos. Vão ao âmago dos assuntos. Por exemplo, estão a dar o pontapé de saída, penso que já definiram os vossos objetivos. Portanto, maior participação, todos, consciencialização da sociedade. Vão fazer chegar uma proposta à Assembleia, sim senhora, mas pensem mais longe. Pensem mais longe. Vão a tempo de influenciar este processo eleitoral ainda? Ou vamos já pensar no novo contrato social? Têm que pensar os vários caminhos. Mantenham tudo em aberto, conversem com todos. Vão ficar por onde? Boicote só, como dizem os ingleses, and then. O estudo que o Luati mencionou é bastante sólido, maduro. Com uma amostra desse género, já não é mais sondagem. Portanto, estes factos, os estudos só comprovam. Mas o povo, que até é analfabeto, já sabe. O povo já sabe. O povo sente. Diz, Angola não se discute muito, Angola sente-se. Então, vocês procurem interpretar isso, mas façam chegar a vossa voz, tendo em conta que a vossa voz só vai ser ouvida por via dos partidos políticos. Portanto, temos que ser realistas nesse momento. Sejam mais objetivos, é o meu conselho. Não façam propostas como sociedade civil. O que é? O que é? Qual é o antigo? É a sociedade política. Quem é o político e quem é o civil? Os europeus até dividem isso, tendo em conta a parte militarizada da Segunda Guerra Mundial, como sabem. Então, eu mudei, é outra organização, mas é preciso entender bem isso. Se vocês fizerem uma proposta, como eu vi numa das propostas dos partidos, X membros da sociedade civil, mas quem é? Como é que eu vou escolher isso? Todas as associações são parte da sociedade civil. As igrejas também são. Todos somos. Agora, como é que eu vou escolher? Portanto, queria-vos aconselhar aí, sejam objetivos, discutam, intervenham, consciencializem e prossigam, não desistam. É essa a minha mensagem. Obrigado. Bom dia a todos. Eu sou Elidio Manuel. Assim está melhor? O que me leva a esta minha intervenção é para denunciar uma narrativa que está em curso, no sentido de desacreditar os partidos da oposição e a sociedade civil. Mas isto é feito de uma forma bastante intencional, de uma forma maldosa, no sentido de passar a mensagem, desacreditar que eles são incapazes de poderem provar a fraude eleitoral. E há uma insistência em que passa-se a ideia de um vencedor antecipado. O MPLA já venceu as eleições. Então, vocês, sociedade civil e partidos de oposição, provem o contrário por via da contagem eleitoral. Portanto, isto é uma forma de desviar as atenções. Quem tem que depositar, o cidadão tem que depositar a confiança nos órgãos, nas instituições eleitorais. Portanto, tem que se exigir transparência da CNE, a transparência do próprio Tribunal Constitucional, nas vestes do Tribunal Eleitoral, portanto, é a última instância de recurso. Mas a ideia que se pretende passar aqui não é que vocês, a sociedade civil, é desorganizada e, por isso, não consegue provar como é que, nas contagens eleitorais, a contrariar os resultados. Pronto. Mas também não é nada fácil, porque mesmo nessas contagens paralelas que se vão fazendo,
o poder tem a artimanha de introduzir elementos da própria máfia, muitas das vezes para falsificar as tais altas sínteses, que é para não dar margem de poderes, depois de poder de uma contagem legal. Pronto, agora um outro aspecto, eu também ouvi vários relatos de pessoas que dizem que já viveram mais de meio século e que vêm-se batendo para que haja mudanças. Portanto, o que tenho a dizer, uma revolução é algo que leva muito tempo. Hoje a Europa atingiu a democracia que atingiu, mas foi fruto de muita luta, também jorrou muito sangue. Portanto, as pessoas não devem desesperar. Portanto, há um princípio em política que se diz não se ganha tudo, em política não se ganha tudo e em política também não se perde tudo. Obrigado pelo... Zola. Sim, a minha preocupação é quando o Tiago fazia a primeira abordagem, algo que me ocorreu muito interessante, é que quase que a gente não tem refletido o crime que se cometeu desde 2012, e 2008 eu não tenho assim uma memória muito presente, porque eu não participei ativamente, mas 12, 17 e 22, é de facto a responsabilidade, e muito perigosa, a forma como fomos usados só para votar. Depois dali, nós já não participamos em absolutamente nada. Não tivemos presença em mais nada. A Comissão Nacional Eleitoral só esteve presente na nossa vida no dia do voto, só. Mais nada. O processo de contagem foi absolvido pela CNE, Presidência, o CINFO e os partidos políticos. Nunca houve um debate a nível dos comissários, no processo de escrutínio, que tenha um comissário a dizer pelos cidadãos. Todos falam pelos partidos políticos. Isso é um crime, isso é muito perigoso. Os partidos políticos, no processo de escrutínio, a discussão é sempre a mesma. Eles não estão lá para verificar o sentido do voto, a intenção do cidadão, a vontade do cidadão. Não, ficou bem visível, bem claro que ele está ali para ver. Espera aí, as atas do meu partido, nunca é o voto do cidadão, não, as atas do meu partido. Até aqui temos um deputado, não, até aqui nós conseguimos 2. Esse é o debate e isso é muito perigoso. Então, mesmo que a proposta do MPLA não passe, a proposta da UNITA não passe, e a nossa proposta não seja levada em conta e permaneça a atual lei, ainda assim é muito perigoso. Então aqui não é só sobre ser aprovada a nossa proposta, ou a proposta da UNITA, ou a proposta do MPLA. Não, é que o que existe não serve de facto. A composição da CNE é extremamente perigosa. Nós participamos no momento de votar. Depois disso, nós já não existimos. É uma ação totalmente reduzida aos partidos políticos. Isso é uma coisa muito assustadora. A minha reflexão era só nesse sentido. Queria só fazer um esclarecimento. Peço desculpas e perdão mesmo, porque quando eu intervi, não apresentei. Peço imensas desculpas. Eu sou Albertina Coimbra, cidadão comum. É rapidinho, é só um esclarecimento ao Tiago. É rapidinho. Muito rápido. Tiago, seguindo na minha posição, o que eu estive a falar sobre os partidos é isso, mais ou menos, que o Dr. Cláudio acabou por ajudar-nos a entender melhor. Quando nós partimos aqui na análise do contexto e colocamos os 3 recentes partidos legalizados como ameaça, e lá, entre os desafios, também eles voltam a aparecer, nós, de alguma forma, estamos a tomar uma posição de exclusão. E, ao fazermos isso, nós estamos a tirar do caminho pessoas que podem ser úteis no processo. E eu apresentei a minha preocupação ao dizer que não seriam 3, seriam 4, se o Angola primeiro fosse legalizado, porque é o mesmo contexto. E tanto eu ou nós que temos experiência, termos tentado esse processo e conhecido onde realmente acontece a fraude, e as pessoas que não têm essa experiência, mas por causa do vício institucional e do sistema que já nos martiriza há muitos anos, não paramos para separar. Mas como sociedade civil não podemos tomar posições que agora também estamos a ver, porque depois começamos a dizer ali que o Prajá e a UNITA estão em conflito, querem protagonismo. Nós acho que devemos nos abster de tomar
partes. E a nossa preocupação deve ser vermos como nós podemos resolver esse problema, contando ou pensando em como cada um pode participar na medida de confiança que nós lhe damos. Quando nós começamos assim já excluindo, pode complicar. Esse é o ponto que eu queria esclarecer. Desculpa, eu acho que... Eu creio que recebeu um documento de trabalho. Alguém partilhou indevidamente um documento que ainda estava em trabalho. A versão final é esta, e essa foi um dos tópicos que foi retirado exatamente na versão de trabalho. Portanto, não é essa versão. Eu acho que já deve ter no seu WhatsApp a última versão, que vai ser partilhada. Quem quiser receber a versão final, por favor, mande só uma mensagem para o 923-427546. 923-427546. Não são só aqui, ali também vão te mandar. A Suzana quer dizer qualquer coisa, né? Não, eu queria só, por favor, pode repetir o número, por favor. 427546. 923 42 42 75 46. Se fizer essa conexão, passará a receber a informação direta do MUDEI. Não, eu sei que temos já que fechar, né, Alexa, mas eu aprecio a preocupação relativamente à inclusão dos partidos, etc, etc. Mas também acho que é preciso termos em conta que parte dos nossos problemas está na excessiva concentração dos partidos políticos, transformando o processo de participação num privilégio de militantes. E eu acho que o que nós precisamos de resgatar em Angola é a cidadania, o exercício dessa cidadania, entender a participação como não só um direito, mas um dever do angolano. Eu tenho dificuldades em conceber um processo, estão a dizer, falar em exclusão, quando eles são a norma. Os partidos políticos em Angola são os únicos que conseguem se manifestar, são os únicos que conseguem exercer o seu direito de manifestação e reunião. São os únicos. Só eles é que conseguem fazer marchas, manifestações, sem serem perturbados pela polícia. Os cidadãos em Angola não conseguem. Com algumas exceções de algumas organizações das igrejas, algumas exceções. Mas assim mesmo, não conseguimos, nós os cidadãos não conseguimos. E então a ideia é mesmo resgatar a participação das pessoas, dizer que se o poder, se a soberania emana do povo, o povo tem que participar. Vai participar propondo legislação, vai participar organizando debates, fazendo sentir a sua voz, no sentido de dizer que não somos apenas instrumentos. Não somos apenas instrumentos nas eleições, queremos realmente participar. Participar no controle, participar na organização das eleições através da representação de pessoas que não sejam partidárias na Comissão Nacional Eleitoral e também garantir a transparência. Portanto, eu acho que funcionaria numa democracia de facto, concentrar e propor leis através dos partidos, mas não é uma democracia. Não é? Então, é preciso que as pessoas percebam que é com a participação de todos que nós vamos transformar esse país. Não somos apenas pagadores de impostos. Exatamente. Não somos apenas pagadores de impostos. Eu queria, se calhar, porque essa discussão, nós viemos com a ideia de apresentar uma proposta, que é a exigência da sociedade, a nível do que deveria ser idealmente o processo eleitoral. Mas foram levantadas questões que nos desafiam a reflexões mais aprofundadas. Essas reflexões existem. Nós temos a plena noção que o MPLA, que se considera dono da independência, dono do país, dono da forma como o país é administrado, criou para si própria a imagem de obstáculo à cidadania. Um obstáculo
ou se contorna, ou se remove. Nós estamos a tentar chamar a atenção, porque é a nossa função enquanto cidadãos, chamar a atenção para que se um cenário de pacto, de compreensão do todo, não se chegar, não restará à população outra solução sem ser removido. E o MPLA vai ficar numa situação em que, se não há um pacto, ele corre o risco de se extinguir, porque ninguém mais vai aceitar a existência desse partido no nosso panorama político. Será um problema para eles. O melhor será encontrarmos uma solução negociada para sair deste dilema que ele criou e que continua a insistir em aprofundar quando nos vem propor leis que nos ofendem, leis que nos diminuem, leis que nos espezinham ainda mais. Nos ignoram. Pior que ignorar, é mostrar que nós não somos nada. Lembrarmos que nós não somos nada. Nós somos os bonequinhos no circo que vão ser filmados na fila para dizer que houve eleições participadas de forma pacífica, porque nós somos por natureza pacíficos. Nós não somos os burros, somos os pacíficos, mas somos seres humanos. E os seres humanos toleram a dor, toleram a miséria, toleram o abandono até um limite. E o nosso medo é que esse limite, se chegar, ele seja incontrolável. Por isso nós estamos a lançar alertas permanentes de que precisamos encontrar uma saída conjunta. O MPLA teria muito a ganhar, ganhando transparentemente. Epá, aqui todo mundo viu que foi mais votado. Ganhou, parabéns, sigam, a vida segue. Ou perdendo com dignidade, fazendo um excelente papel como oposição. E voltando lá uns 2, 3 ciclos mais tarde, como foi nos outros países que assim o fizeram. Continuando e mantendo-se em existência, porque tem história e porque a história nós todos sabemos respeitar. Mas se torna o obstáculo que não dá outra solução, nós temos que pensar numa Constituição diferente. Mas nós temos uma eleição a acontecer. Nós temos propostas para revisões eleitorais? Claro que temos. Nós temos um esboço de visão do que queremos ser como país. Mas vale a pena pensar país quando ainda temos um obstáculo para ultrapassar. E este obstáculo condiciona-nos a nossa vida completamente. Completamente. Nós temos de pensar primeiro em como resolver esse problema. E nós estamos a propor uma saída negociada. É isso que nós queremos. Nós queremos que tudo seja feito dentro dos moldes mais pacíficos possíveis. Porque os outros cenários são de uma imprevisibilidade que nos agonia. Nós não gostaríamos de ter golpes de Estado, nós não gostaríamos de ter o poder a ter que cair na rua. Mas se não há outra alternativa, se nunca a voz das pessoas é ouvida, a voz das pessoas acabará por fazer-se ouvir. E melhor que seja por parte de pessoas que estão a pensar o país e não apenas por parte de pessoas que vão reagir à violência que estão a ser sujeitos, com igual dose de violência, irracional, incontrolável. Ninguém quer esse cenário. Portanto, ouçam-nos por uma vez. Não estamos a ser os diabólicos maluquinhos que só querem subverter o país. Não, nós queremos pensar em conjunto. E nós temos ideias. Minitono mau vanji bunji konsukwa wenu vuli kelangin lonche